Gravando. Muito bem. Agora eu vou compartilhar minha tela com vocês. Vocês estão vendo a minha tela, pessoal? Sim. Sim, professor. Legal. Então, pessoal, a nossa 20ª aula de conteúdo. Então, hoje nós vamos encerrar essa discussão de propriedades magnéticas da matéria, focando nas aplicações que tem em gravação magnética. Né? Então, a gente segue no capítulo 9 do Rezende, o 8 do Kassab. E revisando rapidamente o que a gente viu nas últimas aulas, com relação às suas propriedades magnéticas, os materiais são classificados nesses 5 grandes grupos, né? Sendo que os diamagnéticos e os paramagnéticos têm resposta magnética muito fraquinha, né, da ordem de 1 milhão de vezes menor do que o campo externo. Já os ferromagnéticos são o exato oposto, né? Eles apresentam resposta magnética de 1 milhão de vezes maior do que o campo externo. Então, esses são os ímãs permanentes, são os materiais que podem ser imantados e que mantêm essa magnetização mesmo quando o campo é afastado deles. Os antiferromagnéticos são uma classe interessante de materiais, na qual, embora existam espécies atômicas que possuem um momento magnético, essas espécies atômicas, elas tendem a se alinhar de maneira antiparalela entre si quando o campo magnético externo é aplicado. Então, o momento magnético resultante do material, a magnetização resultante do material é nula. Então, o antiferromagnético, embora ele seja composto de átomos magnéticos, como um todo o material não apresenta magnetização. Eles são usados em gravação magnética conforme a gente vai ver hoje, né? Mas então a resposta magnética desses materiais é nula, né? Ou muito próximo disso. Os ferrimagnéticos são uma categoria de materiais interessantes. Eles estão, de um ponto de vista físico, os ferrimagnéticos são parecidos com os antiferromagnéticos, porque eles também possuem átomos magnéticos, e esses átomos magnéticos também se alinham antiparalelos uns com os outros. Contudo, no caso dos ferrimagnéticos, esses momentos magnéticos atômicos, eles não se equilibram, eles não se cancelam, porque eles têm magnitude diferente. Então, embora alguns estejam alinhados numa direção e outros estejam alinhados em outra, outro sentido, né, mesma direção e outro sentido, esses momentos magnéticos não se anulam. Então, eu tenho uma magnetização resultante num ferrimagnético que não é nula, e, portanto, esses materiais eles têm uma resposta magnética significativa que os coloca mais próximo dos ferromagnéticos do que dos antiferromagnéticos, né? Então, eles estão aí no meio do caminho. Os ferrimagnéticos, eles têm uma vantagem, que eles costumam ser condutores de corrente elétrica muito pior do que os ferromagnéticos. Então, devido a essa alta condutividade elétrica, as chamadas correntes de fuga que aparecem no material quando eu sujeito ele a um campo magnético, no caso dos ferrimagnéticos, elas são pequenas. Agora, para alguns ferromagnéticos, essas correntes de fuga podem ser grandes. E essas correntes de fuga representam um problema, né? Elas fazem o material aquecer, elas fazem o material perder energia,
Então, é muito interessante para diversas aplicações tecnológicas usar os ferrimagnéticos ao invés dos ferromagnéticos. Perguntas até aqui, gente? Por enquanto não, professor. Tá. Então, relembrando a vocês, esse esqueminha mostra como funciona um ferro magnético, todo mundo alinhado na mesma direção, um antiferro magnético, com os momentos magnéticos antiparalelos entre si, e um ferro magnético, que apesar do antiparalelismo dos momentos magnéticos intrínsecos do material, pelo fato desses terem magnitudes diferentes, a magnetização resultante não se anula. Um exemplo clássico de ferro magnético são os materiais que possuem essa estrutura cristalina aqui, chamada de spinel. Né? O material, o protótipo dessa estrutura cristalina é esse spinel de magnésio óxido de alumínio, e esse em particular não é magnético, mas em geral, quando você substitui esse magnésio por átomos de um metal de transição e oxigênio, ele costuma, sim, apresentar características magnéticas, né? Então, a gente tem 8 sítios que tem essa simetria tetraédrica, que são essas piramidezinhas aqui, e 16 sítios que tem essa simetria octaédrica, que seria, então, essa pirâmide de base quadrada, 2 pirâmides invertidas, né? Então, é possível a gente obter aqui uma grande diversidade de materiais com essa estrutura cristalina, e você, modificando o tipo de metal que você usa nessa estrutura, você pode variar as propriedades magnéticas numa grande gama de possibilidades, e daí vem o interesse desses materiais, né? A gente discutiu domínios de campo magnético, né? Então, se você tem um material ferromagnético na natureza, ele, em geral, vai apresentar regiões em que os momentos de dipolo localmente, estão alinhados entre si, mas pode ser diferente do momento de dipolo magnético de outras regiões no mesmo pedaço de material, né? Então, se acontecer algo como aqui na figura A, por sorte, ou azar, você vai ter um ferro magnético na natureza que não possui magnetização resultante, porque todos os domínios magnéticos estão se cancelando, né? Então, esse material como um todo não vai apresentar magnetização. Agora, quando você coloca esse material na presença de um campo magnético externo, os momentos magnéticos intrínsecos do material vão tender a se alinhar com o campo externo, e dessa forma, o momento já estiver alinhado com o campo externo, ele vai crescendo paulatinamente, até no limite, né, se o campo for alto bastante, esse domínio. E essa é a situação em que você tem a magnetização máxima do material. Esse processo de magnetização, de criação de um domínio único, ele, em geral, é irreversível. Significa que, a menos que a gente faça algum esforço, o ímã não vai voltar, o ímã não vai voltar ao estado que ele estava antes. Isso é indicado por essa curva de esterese magnética, né? Então, aqui eu tenho a magnetização induzida no material, e aqui eu tenho o campo externo, né? Então, conforme a gente vai aplicando um campo externo no material, vai surgindo uma magnetização nesse material.
E até esse ponto aqui, se eu tirar o campo externo, a magnetização do material morre e volta para o zero de novo. Ou seja, ela é reversível. Agora, conforme eu vou aumentando a intensidade do campo externo muito, os domínios magnéticos vão crescendo e vão canibalizando os outros domínios, e esse processo de crescimento dos domínios magnéticos, ele é reversível, porque ele envolve um gasto de energia para você girar os momentos magnéticos e deixá-los todos alinhados com a direção do campo externo, né? Então, conforme a gente vai fazendo isso, a magnetização do material vai aumentando, até que eu chego na situação do domínio único, e a partir daqui, não importa se você continua aumentando o campo magnético, a magnetização do material não tem como aumentar, porque você já está no máximo, no domínio único. Se você, por outro lado, começa a reduzir esse campo externo no material, ele, ao invés de voltar pelo caminho pelo qual ele veio, ele volta por um outro caminho, né? Ele volta, o campo externo vai integralmente a zero. Aqui, nesse ponto da curva, a magnetização não voltou para zero, né? Então, o material ficou magnetizado, ele virou um ímã permanente. Se você quer anular a magnetização ao campo inicial que você colocou, até que a magnetização do material se anule, né? Esse campo oposto que a gente coloca é chamado de campo coercitivo, né? No sentido de suprimir a magnetização do material. Então, e essa magnetização aqui que sobra no material, mesmo depois que a gente desligou o campo externo, ela é chamada de magnetização remanente, porque é a magnetização que sobrou, né? Mesmo quando a gente tirou o campo do material. E essa curva aqui em geral, que é uma curva que você vai por um caminho e volta por outro, a gente chama de curva de histerese, né? E diferentes materiais vão ter curvas de histerese diferentes, né? Então, por exemplo, vocês podem imaginar, eu posso ter um material em que eu aplico um campo externo, a magnetização dele sobe, e quando eu tiro o campo externo, a magnetização volta, né? Então, como vocês podem ver, esse daqui é um material magnético mole, né? Ou doce, ou permeável. Eu acho o termo material doce é um termo horrível, mas enfim, não fui eu que inventei isso, né? O termo material mole já é horrível. É um material magnético mole, é um material que não retém magnetização quando você aplica um campo externo nele. Ou se retiver alguma magnetização, ela é muito pequenininha, né? Por outro lado, eu posso ter um material magnético duro, né? Que é um material que, quando eu aplico o campo externo, ele adquire uma magnetização, né? E para eu reverter a magnetização do material, eu preciso de um campo coercitivo bem grande, né? Então, esse é um material magnético duro, né? Então, a principal característica de um material magnético duro é o campo coercitivo grande, e de um material magnético mole é o campo coercitivo tendendo a zero. Essa é a principal característica deles, né? E, obviamente, você tem o intermediário, o meio termo, que não é nem muito intenso, nem muito fraco. Materiais magnéticos moles, então, eles são usados em motores elétricos, você precisa dos dois. Você precisa do material magnético mole,
que é aquele que vira magnético rapidamente com campo externo, e quando eu tiro o campo externo, ele rapidamente volta à sua condição inicial. Cabeça de gravação magnética costuma ser feita com materiais magnéticos moles. E alguns exemplos, então, o próprio ferro é um material magnético mole, ferro misturado com silício, aí no caso, o papel do silício nessa liga com ferro é simplesmente as correntes que aparecem, ele é um campo magnético externo. Então, o silício aumenta a resistividade, então aquelas correntes espúrias que eu mencionei para vocês, elas diminuem. Nesse caso, com as correntes de perda, né? Essas outras ligas, o malói e o supermalói, então são ligas de ferro com níquel, molibdênio, manganês, e daí por diante, né? Foram ligas inventadas no Japão, ali nos anos 80, se eu não me engano. Então, baixa perda por correntes elétricas espúrias, né? Você ainda tem os materiais magnéticos amorfos, que também apresentam baixas correntes de perda, né? E, por fim, algumas ferritas, alguns tipos de ferritas, também podem entrar aqui na categoria de materiais magnéticos moles, né? Então, aqui eu tenho o campo coercitivo desses materiais, então, da ordem de 10 a menos 4 Tesla. O campo de saturação varia bastante, como vocês podem ver, mas, como eu falei, a principal característica de um material magnético mole é o campo coercitivo pequenininho, que é o campo que eu preciso para zerar a magnetização do material, tá? Não se enganem, desculpa, tá? Avançando aqui. Quando eu coloco, oh, meu Deus do céu, quando eu coloco um campo coercitivo de 10 a menos 4, ou de 10 a menos 7 nesse material, então ele é bem mole mesmo, não é que o material desmagnetizou, tá, pessoal? Então, eu cancelei a magnetização dele momentaneamente. Para desmagnetizar um material, a gente precisa fazer outro processo. Não basta simplesmente colocar um campo oposto. Mas, de qualquer forma, esses números aqui mostram para vocês que esse campo coercitivo é realmente baixo nesses materiais magnéticos moles. Já os materiais magnéticos duros, olha o campo coercitivo como é maior, né? Então, ali eu estava falando de 10 a menos 4, 10 a menos 7, aqui eu tenho 10 a menos 1, né? 10 a menos 1, 10 a menos 2. O campo coercitivo é bem maior. Então, exemplos, as ligas Al-Nico, né? Usadas em motores elétricos também. Então, aquele ímã grandão que tem nas caixas de som, para quem já viu, né? Algumas casas de material de construção vendem esses ímãs para, sei lá, o meu avô usava para recolher pregos que caíam no chão, né? Se cai uma caixa de prego no chão, ao invés de ficar pegando um por um, ia com o imã e pegava tudo. Então, telefone, os receptores de telefone, na época que a gente tinha telefone fixo, hoje em dia quase ninguém mais tem telefone fixo. E, honestamente, num celular eu não sei se são usados ímãs. Bom, servomotores, né, o motorzinho do CD, imagem de ressonância magnética, esse aqui, no caso, a gente vai ter um grupo falando, mas esses costumam ser, na verdade, supercondutores, enfim. E daí por diante. Tá? Então, pessoal, vamos começar a falar de gravação magnética. Antes disso, alguém tem alguma questão até aqui?
Não? Por enquanto não, professor. Legal. Então, a ideia de gravação magnética, o primeiro protótipo foi demonstrado por Valdemar Poulsen, um engenheiro dinamarquês, no século XIX, que fez uma gravação numa fita magnética, né? Era horrível, o som tinha muito ruído, mas foi recebido pela comunidade como uma curiosidade, né? Então, ele demonstrou que era possível você gravar sons utilizando campos magnéticos e materiais magnéticos. Foi só na década de 1940, nos Estados Unidos, que fitas magnéticas de áudio mais sérias foram desenvolvidas, né? Na década seguinte, começou a gravação em vídeo, as famigeradas fitas de videocassete, né? Mas eu posso dizer para vocês pessoalmente que aqui no Brasil isso só chegou ali em meados dos anos 80. Eu lembro que a família do meu primo é de origem japonesa e ele tinha um videocassete Betamax na casa da avó dele, a Batian, e a molecada toda queria ir na casa da velhinha assistir os filmes do Ultra Seven e do Ultraman. Algum tempo depois isso se popularizou no Brasil, a gente ficou com o VHS, não o Betamax dos japoneses, mas então demorou um pouquinho para chegar aqui, né? As fitas cassetes, essas os meus pais já usavam no carro quando eu era moleque. Bom, os computadores na década de 50, né? Então eram discos com uma camada magnética também, né? Com frequência fitas, os floppy disks, que alguns de vocês talvez já tenham visto, né? Então, na década de 60, passaram a usar núcleos de ferrite para as cabeças de gravação e de leitura magnética, que aumentaram bastante a velocidade dos computadores existentes na época, né? Então, nos anos 70, a memória RAM, e hoje em dia, o maior mercado de materiais magnéticos está na gravação de informação. Essa aqui é uma indústria que, em termos de valor, ela é bastante comparável à indústria de semicondutores. Então, dos transistores, dos LEDs, uma grande revolução. Bom, e como funciona isso, pessoal? O princípio por detrás da gravação magnética, obviamente, são as leis de Maxwell, que vocês devem lembrar ainda, mesmo que alguns de vocês tenham arrepios do curso de fenômenos magnéticos, né? Então, a lei de Gauss, a lei de Gauss magnética, também conhecida, né? A lei de Faraday e a lei de Ampère-Maxwell. Então, essas leis aqui, principalmente as duas últimas, elas mostram para a gente que fenômenos magnéticos e fenômenos elétricos estão intrinsecamente ligados, né? Então, a variação de um fluxo magnético gera um campo elétrico, e a variação de um campo elétrico, de um fluxo elétrico, gera um campo magnético, né? Então, lembra a espira passando por um campo magnético, né? Essas duas aqui. Então, a espira, aqui no caso eu tenho um ímã, uma espira, e esse movimento do ímã faz com que o fluxo magnético nessa região interna das espiras varie, e isso gera uma diferença de potencial nos fios que, como consequência, coloca em movimento elétrons, gerando uma corrente elétrica. Então, essa é a lei de Faraday, a lei de indução. E tem também a lei de indução magnética, que é o contrário. Então, você tem uma espira,
você tem aqui, no caso, um solenoide percorrido por uma corrente elétrica, e aí, usando a regrinha da mão direita, a gente sabe que essa corrente elétrica vai produzir um campo magnético nesse solenoide. Esse princípio de indução magnética, ele pode ser usado, e é usado, inclusive, em dispositivos, né? Então, nesse caso aqui, você tem uma corrente alternada, passando por um circuito, que vai gerar um campo magnético. Esse campo magnético que altera, que é criado aqui no primeiro circuito da esquerda, ele gera um campo magnético variável no tempo, e esse campo magnético variável no tempo vai induzir uma corrente elétrica no segundo circuito. Então, notem que o circuito A e B não estão ligados por fio nenhum, né? E simplesmente esse campo magnético gerado no circuito A, ele induz uma corrente elétrica no circuito B, né? Então, esse fenômeno é chamado de indutância e é usado em diversas aplicações tecnológicas. Então, muito bem. Gravação magnética em fitas. Então, essas fitas magnéticas, a fita cassete, a fita de VHS também, embora elas tenham algumas diferenças, é uma fita de material plástico recoberta com uma emulsão de partículas magnéticas. Então, uma corrente variável no tempo, uma corrente elétrica variável no tempo, produz um campo magnético na ponta de gravação, e ela vai magnetizando, então, a fita em movimento, que vai passando por essa cabeça, né? E no processo de leitura, o que eu tenho é o contrário, né? Então, a cabeça de leitura não tem corrente elétrica variável pelo circuito nela. A corrente na cabeça de leitura, ela é gerada pelo campo magnético que está na fita. Então, conforme a fita vai passando pela cabeça, o campo magnético vai variando e vai produzindo uma corrente elétrica na cabeça de leitura. Então, através do padrão dessa corrente elétrica na cabeça de leitura, o sistema é capaz de traduzir essa variação de corrente elétrica em som, seja música, sejam imagens, né? Então, pessoal, obviamente que a minha fita magnética, ela não pode nem ser muito dura, porque se ela for muito dura, eu vou precisar de campos intensos para gravar nela, e uma vez gravado eu não vou conseguir apagar nunca. E ela também não pode ser muito mole. E se ela for muito mole, a gente grava e essa informação acaba se perdendo. Então, ela precisa ser um material intermediário, né? Já a cabeça de gravação ou de leitura, ela precisa ter um campo coercitivo baixo, né? Para que ela seja capaz de ler a magnetização que foi feita na fita, seja lá qual for, né? Então, no caso de sons, desculpa, aqui ficou ruim a imagem, deixa eu ver se eu consigo ajeitar. Esses slides aqui, pessoal, eu salvei eles no PDF, porque eu tinha feito os slides e colocado os PDFs no Tidia, e o meu HD foi para o espaço. Então, eu consegui salvar o PDF do Tidia, os arquivos editáveis do OpenOffice eu não tinha mais. E aí eu consegui editar esses arquivos de PDF no Draw do OpenOffice, mas, obviamente, ele deixou sequelas. Então, só explicando para vocês por que está tão mal feito aqui, para eu conseguir arrumar o texto. Então, o comprimento de onda dos sinais gravados de áudio era entre 2,5 e 0,4 centímetros,
E no caso dos sinais de vídeo, então a gente precisava de um comprimento de onda muito menor, 0,15 micrômetros. Né? Então vocês podem imaginar que a tecnologia de gravação e de leitura de vídeo precisava ser muito mais sofisticada que a tecnologia de gravação e leitura de áudio. Né? Isso explica por que demorou mais e por que era mais caro quando surgiu. Muito bem, eu tenho perguntas até aqui, gente? Por enquanto, não. Por enquanto não mesmo. Tá. Então, materiais para gravação magnética, né? Então, fitas de áudio, então, a famosa FE2O3, né? Quem aqui sabe o que é um floppy disk? Vocês sabem o que é um floppy disk, pelo menos? Por esse nome, não, professor, não sei. Não? É, disquete, Pelo né? nome, não. Isso, os disquetes. Eles Ah, eram sim, então chamados... sim. Famosos. Mas vocês chegaram a ver disquete ou não? Só como relíquia, né? Na escola eu até usei uma vez. Eu também usei na escola. Em casa tinha alguns, professor. Tá bom, daqui a pouco eu vou pegar alunos que não vão nem saber o que é um disquete. É o símbolo de salvar que tem nos... Deixa eu ver aqui. Esse símbolo aqui, né, gente? Símbolo de salvar. Esse é o floppy disk, o disquete, né? Já as fitas de vídeo eram o mesmo material, mas decorado com cobalto, para ter uma sensitividade um pouco maior à magnética. Né? E daí por diante, né, gente? Então ainda tinha óxido de cromo e daí por diante. Essa é uma tecnologia que, hoje em dia, ela está sendo usada também nos cartões de crédito, né? A gente ainda usa essa tecnologia cada vez menos, na verdade. Mas, assim, cartão de porta de hotel, para abrir porta de hotel, isso ainda é utilizado. Agora, a gente vai voltar nisso no final da aula. Bom, por outro lado, os cabeçotes para gravação e leitura magnética nesse esquema de fitas, né? Então, baixa coercitividade, então tem que ser fácil que ela leia a gravação da fita, né? Agora, a corrente, o campo de saturação, esse tem que ser alto para que ela possa realmente gravar de maneira eficiente na fita. Então, eu quero um material mole, mas eu quero um material mole de magnetização de saturação alta. Né? Então, essas ligas, o Permalloy, o Sandust, que tem alto campo de saturação, tem resistência mecânica alta, né? Mas infelizmente tem resistividade elétrica baixa. Já no caso das ferritas, a magnetização é mais baixa, né, bem mais baixa do que o Permalloy, então é da ordem de 10 a magnetização, na ferrita é da ordem de 2,5. O campo coercitivo é comparável, pelo menos em relação ao Permalloy, mas a resistência elétrica da ferrita é muito maior. Olha só, gente, 10 a oitava em comparação com 16 micro-ohms, né? Então, são materiais muito mais desejáveis para essas aplicações. Bom, e os HDs, né?
Então, a ideia do HD é parecida com a gravação em fita plástica, né? Então, você usa uma relação entre campo magnético e corrente elétrica para gravar e ler informações digitais, né? Só que as cabeças de leitura, elas utilizam sensores de magnetoresistência gigante, que são muito menores, né, da ordem de 50 nanômetros e muito mais sensíveis que as antigas cabeças de gravação. Então, pessoal, na verdade, vocês podem ouvir pessoas aí leigos falando que a nanotecnologia é uma promessa, é uma coisa longe, como se diz em inglês, é pie in the sky, né, é aquela promessa que está muito longe de se realizar, mas não é verdade, né? Então, dentro de cada computador que a gente está usando agora, a gente tem um HD, que é um exemplo clássico de nanotecnologia aplicada. E quando eu digo nanotecnologia, eu não quero dizer só algo que é pequenininho e que funciona melhor, né? Quando eu dou o curso de introdução à nanociência e nanotecnologia na pós, eu deixo claro isso para os alunos, que falar de nanotecnologia não é simplesmente falar de algo que funciona melhor porque eu consigo fazer pequenininho. É falar de algo que não funcionaria se não estivesse na escala nanométrica. Então, nanotecnologia, ela faz uso de propriedades quânticas da matéria para que o processo do dispositivo possa ocorrer. Então, se eu saio do regime quântico, que é o regime nanométrico, não funciona. E os HDs são exatamente isso. Eu vou mostrar para vocês por que se você fizesse um HD maior, não é uma questão, eu vou ter um trambolho e ele é pesado, ele é difícil de carregar, então por isso ele é pior. Não. O HD, se ele não for pequenininho, se os materiais que compõem o HD não estiverem na escala nanométrica, ele não vai funcionar, né? E esse foi o grande salto tecnológico que eu também vi acontecer ali, isso ali em meados da década de 90, né? Que foi uma mudança de paradigma na gravação magnética. Então, antigamente, a gravação magnética de computadores era basicamente em fita, né? E depois surgiu, então, essa modificação, que são as válvulas de spin ou sensores de magnetoresistência gigante, que é um novo paradigma de gravação magnética. É uma ideia completamente diferente. E essa permitiu que a gente passasse para os terabytes e jogasse fora os floppy disks, né, os disquetes. Então, magnetoresistência, pessoal, como o próprio nome indica, significa você afetar a resistência elétrica de um material através da aplicação de um campo magnético, né? E a magnetoresistência, por si só, ela foi descoberta há muito tempo atrás, pelo famoso Lord Kelvin, e ele conseguia mostrar que alguns materiais, quando você aplicava um campo magnético neles, a corrente elétrica nesses materiais diminuía até 5%, né? Mas quando você fala de magnetoresistência gigante, a variação da corrente elétrica com a aplicação de um campo magnético, nos seus primórdios, hoje em dia consegue muito mais do que isso, mas nos seus primórdios ela chegava a 60%, né? Ou seja, é um fenômeno completamente novo, a gigantomagnetoresistência, ou magnetoresistência gigante, né? Então, as cabeças de leitura dos discos rígidos modernos são baseadas nesses processos que são regidos pela física quântica. Um exemplo contundente, tecnológico e altamente rentável de nanotecnologia. Tá? Então, se alguém falar para vocês que a nanotecnologia é ficção científica, pode dar um peteleco sem medo e dizer que não. Bom,
Então, esse slide aqui eu tirei do Nobel Prize, né, da fundação do Nobel Prize. Isso aqui é a divulgação do Prêmio Nobel para a mídia, para os jornalistas. Né? Então, a ideia é a mesma que a gente tinha, mas o funcionamento é diferente. Então, a corrente na cabeça de leitura varia devido ao campo magnético que foi gravado num disco. Né? Então, quanto mais sensível essa cabeça de leitura for ao campo magnético no disco, mais eficiente será a cabeça de leitura. Né? Então, o palestrante ali que estava fazendo a divulgação do Prêmio Nobel, ele falou assim, olha, imagina que você tivesse um óculos tão bom que você conseguisse ver letrinhas muito pequenas. Então, o que eu escrevo num livro de 500 páginas, eu conseguiria escrever num espaço muito menor. Deixa eu ver, tem alguém entrando? Tem. Eu preciso permitir a Jéssica. Ainda bem que o Google dá esse bip quando alguém está querendo entrar. Né? Então, a comparação que eles fazem é, se você tivesse um óculos muito bom, você conseguiria fazer letras muito pequenininhas, e aquilo que você escreve em 500 páginas, você poderia escrever só em 5. Né? Então, essa é a grande sacada do uso da magnetorresistência gigante para as cabeças de leitura e de gravação. Então, eu tenho uma cabeça de leitura ou de gravação que é muito mais sensível a sutis variações na corrente elétrica. As sutis variações do campo magnético no disco. Então, tem esse videozinho aqui no YouTube que é legal assistir. Vou pôr ele aqui para a gente ver agora. Então, esse é um videozinho de divulgação da Seagate. Então, ela vai mostrar um pouquinho como é que funciona. Então, aqui é gravado o dado, vocês podem ver que não é plástico. Então, um transducer é um dispositivo que transforma um tipo de sinal em outro tipo de sinal. Né? Então, ele transforma a variação do campo magnético em corrente elétrica e isso viram dados. Então, pessoal, linguagem binária. Né? Se não passar corrente elétrica, eu tenho 0. Se passar corrente elétrica, eu tenho 1. E é assim que funciona, então, a cabeça de leitura. Né? Ela
vai passando por cima da mídia, do disco rígido, e ela vai vendo se foi gravado ali informação. Então, dependendo do campo magnético que tiver gravado no disco rígido, vai haver corrente elétrica na cabeça de leitura ou não, né? E isso é o 0 e o 1. Então, aqui é a quantidade de informação que você consegue gravar nos discos rígidos devido à alta precisão dessa cabeça de leitura, né? Ela falou que ela consegue colocar 300 mil linhas, né, de dados num disco rígido desse tamanho aqui. Então, aqui uma liga de cobalto com ferro, e conforme você vai gravando, então você vai magnetizando a região com uma magnetização numa direção apropriada.
Então, isso aqui são 200 nanômetros. Então, olha aqui essa pontinha. Então é isso aí, pessoal. Bom, alguém tem alguma questão? Não, professor. Professor, sabe o que eu ia te sugerir, na verdade? Eu não sei se foi só aqui, mas aqui deu uma travadinha no vídeo em alguns momentos. Eu consegui entender, porque tava seguindo meio que o que você tava no assunto, né? Mas se o senhor for reproduzir, eu acho que no Google ele recomenda você parar de apresentar a tela cheia, depois apresentar só a janela, sabe? Pra quando for mostrar vídeo. Ah, tá bom. Mas é mais uma sugestão, eu consegui acompanhar, bem legal. Ah, da próxima vez eu faço, então. De qualquer Obrigada. forma, o endereço está aqui nos slides e vocês vão poder assistir de novo, se quiserem. Bom, mas Perfeito, obrigado obrigada. pelo toque. Né? Então, é assim, pessoal, que a gente faz a gravação. Então, a gravação você vai colocar essas regiões aqui do disco rígido, que nesse caso aqui é uma liga de cobalto com ferro. Você vai induzir nelas uma magnetização apropriada para ser um bit, ou um 0 ou um 1. Né? E depois a cabeça de leitura vai passar aqui vendo qual que foi o bit que foi gravado nessas regiões. Né? Então, vocês olhem que aqui você está fazendo pequenos domínios magnéticos. Né? Então, aqui esse aqui seria um pedaço do disco que não foi gravado ainda, porque esse domínio magnético aqui está totalmente bagunçado. Nesses daqui não, os domínios magnéticos já foram alinhados e você tem domínios únicos, pelo menos nessas porções aqui. Então, quanto mais precisa for a sua cabeça de leitura e gravação, menor vai precisar ser esse domínio magnético. E se ele pode ser pequenininho, então você pode gravar mais coisa na mesma área do disco. Né? E a grande sacada da magnetorresistência gigante é que ela permitiu que essas regiões de domínio magnético aqui fossem realmente muito, muito pequenas. Né? Então, os computadores que tinham ali HDs de megabytes, hoje em dia você tem HDs de terabytes. Então, aqui mostrando a cabeça de leitura, né, a cabeça de escrita, desculpe. Né? Então, você vai mudando os momentos magnéticos de pequenas regiões no disco. E a cabeça de leitura, então, vai identificando qual que é a magnetização desses momentos, se existe fluxo de corrente ou não. Agora, a grande questão é, como é que você pode fazer uma cabeça de leitura que tenha corrente zero, quando a magnetização do disco está numa direção, e tenha corrente elétrica diferente de zero, quando a magnetização do disco está na direção contrária. Né? E é por isso que a gente chama de válvula de spin. Isso que rendeu o prêmio Nobel de 2007 da magnetorresistência gigante. Né? Esse prêmio Nobel ele foi dividido entre um grupo francês e um grupo alemão. O grupo francês, na verdade, foi um pouquinho mais bem sucedido que o grupo alemão. O fenômeno
a qualidade dos resultados deles foram um pouco melhores do que o do grupo alemão, mas o grupo alemão foi mais esperto e mais rápido em fazer a patente. Então, eu tenho certeza que o grupo alemão não se importa de ter resultados um pouquinho menos bons, porque os caras estão mais do que milionários hoje em dia, né? Mas esse aqui, pessoal, é um outro exemplo de tecnologia que foi completamente desenvolvida em universidades. Foi a universidade na Alemanha que fez, foi a universidade na França que fez, né? Não foi a IBM que fez, não foi a Intel que fez, não foi a Seagate, foi a universidade que fez, tá? Então, muito bem, qual é a ideia aqui, né, pessoal? Então, se você tiver materiais ferromagnéticos com magnetização alinhada antiparalela entre si, com um pequeno espaçador metálico entre eles, né, e você pegar um fluxo de elétrons, né, um fluxo de elétrons por um material ferromagnético, ele é mais fácil se o spin estiver antiparalelo com relação à magnetização do material, né? Então, vamos pensar um momento aqui no que eu estou falando. Olha, o fluxo de elétrons num ferromagnético é mais fácil quando o spin desse elétron é antiparalelo com a magnetização do material. Eu dou um doce para quem, pelo menos, chutar o porquê disso. Ixi, não sei, professor. Vamos lá, gente. Se não vale um doce, vale uma cerveja. Eu pago. Não precisa nem acertar, é só dar um bom chute. Você pode repetir a pergunta, professor? A pergunta é: por que que o fluxo de elétrons com spin antiparalelo à magnetização de um material ferromagnético é mais fácil do que o fluxo de elétrons com spin paralelo à magnetização desse material? Ou seja, a corrente elétrica através de um ferro magnético, ela depende do spin dos elétrons. Professor, posso chutar? Pode. Pode ser por causa do alinhamento do campo magnético? Quem que tá falando? Amanda. Manda. De maneira indireta, Amanda, mas é mais simples do que isso. Será que tem a ver com repulsão, professor, por conta do princípio lá de Pauli? Quase. Como é que os elétrons se propagam no material, pessoal? Por uma equação de onda? Não, eu falei para vocês lá atrás, no começo do curso, que para ter corrente elétrica num material, eu preciso que as bandas estejam num determinado modo. Qual é esse modo? Qualquer banda eletrônica conduz corrente? Não. Não. Que banda conduz corrente? Lembram daquela analogia que eu fiz com as bolinhas no chão? A banda de condução é uma banda de valência que tiver buracos? A banda de condução semi-preenchida ou a banda de valência semi-preenchida, essas que conduzem corrente elétrica, né? Se eu tiver uma banda toda vazia, ela obviamente não conduz, porque não tem elétron. E se eu tiver uma banda completamente cheia, ela também não conduz, certo, gente? Lembram disso? Sim. Sim. Sim.
Então, eu estou dizendo para vocês aqui que quando eu pego um material ferromagnético, o elétron que tiver com o spin antiparalelo à magnetização do material vai passar mais fácil do que o elétron que tiver com o spin paralelo à magnetização do material. Então, agora me digam, o que é um ferromagnético em termos das suas bandas eletrônicas? As bandas eletrônicas de um ferromagnético, elas apresentam diferença entre spin para cima e spin para baixo? Acho que sim. Sim. Não ache que sim, tenha certeza que sim. Né? Então, pessoal, um material ferromagnético é um material no qual as bandas com spin para cima e as bandas com spin para baixo estão ocupadas de maneira desigual. Lembram das regras de Hund que eu falei para vocês? Sim. Sim. Quem falou sim? Foi o Guilherme? Isso. Então, quando eu tenho um ferro magnético, aqui no caso, por exemplo, as bandas azuis são as spin up e as bandas laranjas são spin down. Então, vocês olhem que os níveis 3D azuis têm mais elétrons do que os níveis 3D laranja. Né? Isso é um ferro magnético. A população de um canal de spin é favorável em relação à outra. É por isso que o material acaba sendo ferromagnético. Né? Agora, o que acontece com um elétron que tem spin para baixo aqui? E um elétron que tem spin para cima? O elétron que tem spin para baixo, ele tem mais canais livres para se propagar do que um elétron que tem spin para cima. Então, por esse motivo, a condutividade do elétron que tem spin para baixo é mais fácil aqui nesse material. Tá claro para vocês isso, gente? Isso acontece porque ele tem espaços mais espaço vago, entre aspas. Exatamente. Tá, então tá assim. Exatamente. Né? Aí, aqui do lado eu tenho então um espaçador metálico, que é diamagnético. Então, tanto faz, nesse cara aqui, se o elétron está com o spin para cima ou para baixo. Aí, quando ele chega aqui do lado, ele encontra um ferro magnético que está com a magnetização oposta a esse primeiro aqui. Então, nesse outro ferro magnético aqui, quem que vai ter facilidade de passar? O laranja ou o azul? Agora vai ser o azul. Agora vai ser o azul. Então, aqui era o laranja que tinha facilidade. Então, os laranjas que conseguem sobreviver e chegar aqui no espaçador. Aí, quando chega aqui, é o azul que tem facilidade de passar. O laranja vai ter resistência mais alta. Então, a corrente elétrica, através desse dispositivo aqui, vai ser pequena. No caso aqui de baixo, o laranja passa mais fácil que o azul, chega no espaçador, e ele passa mais fácil que o azul também no segundo ferro magnético. Então, nesse caso aqui, a corrente elétrica vai ser mais intensa. Então, de maneira muito simples, pessoal, isso é uma válvula de spin. Ela deixa passar um canal de spin e ela bloqueia o outro canal de spin. Sacaram? Sim, professor.
né? Só que a válvula de spin que o pessoal ali fez, ela é um pouco mais sofisticada que isso, né? Então, ela é feita primeiro por uma camada antiferromagnética, que é aquele que eu falei para vocês, que quando você aplica um campo magnético num material antiferromagnético, a magnetização resultante dele é zero, né? Os spins magnéticos do material, os momentos magnéticos do material se alinham de maneira antiparalela, de forma que a magnetização desse cara verdinho aqui é nula. Mas, quando esse cara aqui entra em contato com um ferro magnético, aqui no caso, um filme de cobalto, então, os momentos magnéticos dessa interface aqui, com o cobalto, eles vão segurar os momentos magnéticos do cobalto numa direção preferencial. Seja up ou seja down, eu não sei o que é, mas eu sei que agora o cobalto é ferromagnético, e agora esse momento magnético do cobalto, ele está fixo numa direção. Se você aplicar um campo externo nesse cobalto, você não vai conseguir facilmente mudar o momento magnético dele por causa da heteroestrutura que eu fiz com esse manganeto de ferro aqui, que é antiferromagnético. Entenderam, pessoal? Então, o antiferromagnético aqui, ele trava o momento magnético do ferro magnético. Esse é o propósito dele. Tá claro para vocês isso? Tá sim, professor. Legal. Aí depois eu coloco um espaçador que é não magnético, aqui no caso cobre. E depois eu coloco um outro ferro magnético aqui embaixo. Agora, esse outro cara que eu pus aqui embaixo, eu consigo mudar o momento magnético dele de acordo com o campo magnético externo. Então, se eu colocar um campo magnético para cima, esse ferro magnético aqui, que no caso é composto por uma liga de níquel com ferro, ele vai ter magnetização para cima. Se eu colocar um campo magnético externo aqui, apontando para baixo, essa última camada aqui vai apontar para baixo. Então, pessoal, esse ferro magnético aqui está sempre travado. E esse aqui varia. Então, vocês conseguem ver que se esse ferro magnético aqui de baixo ficar paralelo com esse aqui de cima, eu tenho corrente elétrica. Se esse ferro magnético aqui de baixo ficar antiparalelo com esse aqui de cima, eu não tenho corrente elétrica. Então, assim eu fiz a minha válvula de spin. E para fazer a válvula de spin, eu precisei do antiferro magnético para travar a magnetização desse ferro magnético aqui. Então, quando eu coloco um campo magnético externo nesse sistema, o cobalto aqui não muda. E é fundamental que ele não mude, porque se ele mudasse também, eu sempre teria corrente elétrica aqui. Sacaram a importância do antiferro magnético aqui, pessoal? Ficou claro? Ficou sim, professor. Então, eu preciso de um ferro magnético fixo, ou pinned, em inglês, e eu preciso de um ferro magnético livre, para que a minha cabeça de leitura, baseada numa válvula de spin, funcione. Tá? Agora, vocês notem, pessoal, que isso que eu expliquei para vocês aqui no slide anterior, só vale se o filme ferromagnético for muito fininho, da ordem de nanômetros. Porque se o filme magnético for grosso,
outros fenômenos que não a população dos estados com spin-up e com spin-down vão dominar a resistência elétrica. Aí a resistência elétrica vai ser dominada por espalhamento por fônons, por defeitos, por outras coisas. Então, para a válvula de spin funcionar, é fundamental que esses dois ferromagnéticos aqui estejam na escala nanométrica. Porque se eu saio da escala nanométrica, não é mais o canal de spin que domina a condutividade elétrica. O que domina a condutividade elétrica são outros fenômenos. Então, isso daqui é um exemplo de nanotecnologia, porque se não for na escala nanométrica, ele simplesmente não funciona. Né? Mesmo o ferromagnético aqui não ficaria fixo, não ficaria apinado, se não fosse um filme fino. Sacaram, pessoal? Sim. Não é bonito? É interessante. Muito legal, né? Isso rendeu o Prêmio Nobel de Física em 2007. Então, aqui alguns detalhes, né? A camada antiferromagnética é um pouquinho mais espessa, então, óxido de níquel, COMN e daí por diante, né? O ferromagneto preso, no caso aqui é ferro misturado com cobalto, a espessura dela é da ordem de 10 nanômetros, o espaçador metálico da ordem de 5 nanômetros, então, simplesmente para a gente não ligar um ferromagnético no outro de maneira direta, né? E a camada que é sensível, né? A camada sensora, esse é um ferromagnético, tem que ser mole, né? A camada de cima não pode ser mole, ela precisa ser pelo menos média, para não perder a magnetização, né? E a camada sensora tem que ser molinha, para qualquer campo magnético externo, ela mudar a magnetização dela. Bom, algumas estruturas diferentes aqui, né? Então, vocês podem ver aqui a razão entre a variação da corrente e a corrente elétrica, né? Então, aqui nesse caso de 4%, 4,67%, nesses materiais aqui, então a gente consegue uma variação da resistência elétrica de 80% ou 115%. Né? Isso aqui é a temperatura ambiente, então é um resultado muito impressionante. E aí o que eu já tinha falado para vocês, então isso permite a gravação em regiões muito pequenas, aumentando a densidade de informação a ser gravada em cada disco. Então, em 1956, 0,3 kilobyte por centímetro quadrado, a um custo de $10.000 por megabyte, né? E hoje em dia, quer dizer, hoje em dia em 2007, hoje em dia é muito melhor do que isso já, 15.000 kilobytes por centímetro quadrado, ao custo de 0,001 centavo de dólar por megabyte. Tá certo que aqui no Brasil 0,001 centavo de dólar está ficando caro, mas no resto do mundo nem tanto assim. Bom, um detalhe importante, pessoal, é que o artigo que rendeu o prêmio Nobel ao grupo francês, do professor Fert, o primeiro autor desse artigo é um pesquisador brasileiro, o professor Mário Babish, da URGS, né, da Federal do Rio Grande do Sul. Então, ele estava fazendo um sabático na França, e ele foi fundamental nos experimentos que levaram ao aperfeiçoamento dessa válvula de spin. Né?
ele ficou de fora do Prêmio Nobel, e eu tive a oportunidade, quando saiu o Prêmio Nobel, foi um frisson. Eu estava no meu doutorado lá na USP, e o professor Babiš veio fazer uma apresentação do trabalho dele, e perguntaram para ele na lata, né, se ele se sentia injustiçado por ter ficado de fora do Prêmio Nobel. E o professor Babiš foi muito elegante na resposta dele. Ele falou: olha, o meu trabalho foi importante, a minha contribuição teve peso, mas a linha de pesquisa era do professor Fert, né? Então, eu cheguei para participar numa linha de pesquisa que já estava em andamento, mas o autor principal, né, da ideia, de maneira genérica, quem estava, o autor do projeto, digamos assim, era o professor Fert. Eu dei a minha contribuição, que foi importante, e isso vai ficar registrado na história, né? Mas o mérito do professor Fert, ele não colocou em questionamento, né? Mas é importante a gente saber disso, né, gente? Então, por que o professor Babiš conseguiu fazer isso lá na França? Uma invenção que rende bilhões de dólares todo ano. Vocês imaginem se essas patentes fossem brasileiras, né? Imaginem. E não são, infelizmente, né? Eu já comentei para vocês que a gente tem ainda, por alguns meses, uma empresa nacional que produz transistores, a Ceitec, é uma empresa localizada no Rio Grande do Sul também, a única empresa da América Latina capaz de produzir transistores, e o governo decretou a privatização dessa empresa. Eles abriram licitação para vender a empresa, não apareceu nenhum interessado, então o governo resolveu simplesmente desfazer a empresa, né? Então, a empresa vai ser fechada, o maquinário que ela tem vai ser vendido da maneira que for possível. É uma empresa que não é muito antiga no Brasil, mas era uma empresa que estava desenvolvendo know-how no país. Então, é claro que nesse período de desenvolvimento de know-how, a empresa não vai ser rentável. Você precisa investir nisso para daqui a alguns anos ela vir a ser rentável, né? Mas quando a gente tem gente do mercado financeiro tomando essas decisões, eles não entendem. Então, é simplesmente colocar numa planilha, ver a relação entre rendimento e gasto e chegar à conclusão de que não vale a pena investir nisso, né? É uma grande pena, eu espero que em algum momento o Brasil volte atrás nesse tipo de decisão, porque, assim, a gente achar que a gente vai desenvolver um país vendendo soja, vendendo minério de ferro, vendendo boi, e a gente vai conseguir comprar os computadores que a gente precisa, as vacinas que a gente precisa, é uma loucura, né? Então, eu costumo dizer, 1 tonelada de minério de ferro, da última vez que eu olhei, 1 tonelada de minério de ferro tinha cotação internacional de $75, né? Então, para você comprar um iPhone que custa $1.000, você precisa vender cerca de 13 mil quilos de ferro. É impossível o país achar que vai para frente desse jeito, né? Então, é um comentário, uma mensagem para vocês. Eu espero que o Brasil em algum momento acorde para isso, né? A gente tem capacidade humana para fazer muito melhor do que a gente fez. A gente precisa continuar investindo na formação das nossos jovens, de vocês, mas a gente também precisa de lugares onde esses jovens possam desenvolver essa inventividade, esse conhecimento que eles têm. Bom, pessoal, então eu tinha falado para vocês das fitas, e que era uma tecnologia em obsolescência, mas esse artigo aqui saiu no ano passado,
no IEEE, que vocês conhecem, né? Então, era uma notícia sobre a IBM investindo pesado na gravação em fitas magnéticas, né? Então, nesse artigo, eles explicam que a IBM voltou a investir em fitas magnéticas porque é muito mais barato que disco rígido, né? Ser mais barato não basta, então é preciso... O que me interessa é o custo por kilobyte, como eu mostrei para vocês ali no slide do Nobel. Só que eles desenvolveram novas emulsões magnéticas com ferrita de estrôncio que aumentam muito a sensibilidade das fitas. Por outro lado, novas tecnologias de servomotores aumentam em muito a sensibilidade da cabeça de leitura sem as válvulas de spin. Então, esse artigo não dá muitos detalhes, mas esse é um exemplo desse eterno redescobrimento que impulsiona a engenharia, né? Então, eu acho que vocês que fizeram o trabalho dos transistores mencionaram a lei de Moore, que era uma previsão de um dirigente lá da IBM, que ele falou que a cada ano e meio a quantidade de componentes num dispositivo eletrônico dobrava, né? E estava falando, olha, só que conforme esse dispositivo eletrônico vai diminuindo, efeitos quânticos passam a acontecer. Então, vai chegar uma hora que se você fizer um dispositivo eletrônico muito pequenininho, você não consegue mais controlar o fluxo de corrente de maneira apropriada nesse dispositivo eletrônico, você passa a ter tunelamento quântico, e esses transistores não funcionam mais tão bem. Então, a lei de Moore, uma hora vai parar, né? Querendo dizer, a gente não vai ser mais capaz de dobrar a quantidade de dispositivos num chip a cada ano e meio. Então, previam que esse limite da lei de Moore já deveria ter acontecido há muito tempo atrás, né? Só que o que acontece, por exemplo, é que os engenheiros de materiais encontraram os materiais de constante dielétrica alta, né? No caso, o óxido de hafnio. Então, embora você continue diminuindo o tamanho dos transistores que você coloca no chip, você diminui o tamanho dos diodos, usando o óxido de hafnio, esses materiais de high-K dielectrics, como são chamados, a gente continua conseguindo diminuir os componentes eletrônicos nos chips de maneira muito intensa até hoje, né? Então, de novo, é o engenheiro de materiais que fez isso, né? Quem fez o transistor foi o físico, mas o engenheiro de materiais que continua puxando essa tecnologia para frente, né? Então, é isso que eu queria falar para vocês. Aqui eu encerro a parte teórica do nosso curso. Foram 20 aulas muito densas, é muita informação que eu passei para vocês. Nos cursos presenciais eu nunca conseguia dar tanta coisa, principalmente porque eu dava aula na lousa, abrindo as equações na lousa costuma ser mais fácil. Então, eu sei que isso não vem sem um custo. Eu lamento, eu realmente acho que essa turma, eu não consegui cativar vocês, como eu consegui no quadrimestre passado, não sei porquê, eu sei que está todo mundo cansado, acho que isso é parte do problema. Mas eu vou passar um formulário de vocês para ouvir um pouquinho do que eu poderia ter feito melhor para mudar essa situação. Mas eu gostaria de terminar, então, com essa frase do Saint-Exupéry, e eu peço desculpas, eu sei que citar o autor do Pequeno Príncipe é piegas, mas, de qualquer forma, essa frase manifesta um pouquinho a minha mentalidade com relação a esse curso. Eu acho esse o curso mais bonito que a gente tem no curso da Engenharia de Materiais, e a minha intenção aqui era mostrar para vocês a imensidão desse oceano da engenharia de materiais, as áreas nas quais a gente está inserido, só dentro dessa tecnologia de eletrônicos, né, para vocês verem como é importante o ofício que vocês estão aprendendo e ao qual vocês estão se dedicando.
Tá bom, gente? Obrigado a todos. Eu vou postar mais uma lista no Tidia ainda hoje. E agora é o seminário de vocês. Quinta-feira eu vou estar à disposição para tirar dúvidas, eu não vou fazer mais aula. E é isso, gente. Então, alguém tem algum comentário ou alguma questão para fazer? Por enquanto, sem dúvidas, professor. Legal. Então, se ninguém tem dúvidas, é isso. Professor, sobre a questão das aulas, né, que o senhor falou que não conseguiu cativar os alunos, acho que é bem complicado essa questão da pandemia também, né, e de ser à distância, e aí às vezes a gente, no meio do caminho, aí a gente acaba desanimando, aí depois a gente volta. Acho que é um processo que está acontecendo com todo mundo, né, mas eu acho que as aulas foram muito boas, a gente conseguiu entender bastante conteúdo, e a disponibilização das gravações também ajuda bastante a gente a compreender quando a gente não pode participar, mas eu acho que não é nem que o senhor não conseguiu cativar, é mais uma questão de toda a situação que está acontecendo, e aí, às vezes, perde um familiar, alguém próximo, algum amigo, e aí a situação acaba ficando um pouquinho complicada. Mas que, na medida do possível, o quadrimestre correu tudo bem. Que bom, Giovana. É um momento muito difícil mesmo. Acho que está todo mundo exausto, mas a gente precisa continuar da maneira que a gente pode, né? A gente tem esse privilégio de conseguir fazer uma parte grande das nossas atividades online. Sim, com certeza. O que ajuda também de ir para a universidade é ter contato com outras pessoas, né? Com certeza. Que a gente vai lá antes da aula, a gente conversa nas trocas de aula, e aí sem esse contato também fica um pouco complicado. Eu acho, Sim. assim, a minha opinião pessoal é que essa pandemia nos ensinou que nada substitui o ensino presencial, né? Para mim, pelo menos, essa é a grande lição. Sim, exatamente. Mas, enfim, isso o tempo vai responder. Bom, alguém tem mais algum comentário, alguma pergunta? Professor, eu só queria te agradecer mesmo, eu achei muito bom o modo que o senhor usou o remoto, eu aprendi muito na sua disciplina, eu já tinha feito essa disciplina anteriormente, e assim, nem se compara ao quanto que eu aprendi agora com o senhor. Queria agradecer mesmo, foi muito bom. Que bom. Prazer de ensinar vocês é meu. Mais alguma questão? Quem que queria tirar dúvida do seminário está aqui ou não? Alguém me escreveu no WhatsApp que queria tirar dúvida do seminário? Foi eu, professor. Tá bom. Então, se ninguém quiser falar mais nada, eu vou conversar com a Amanda. Os outros podem ir descansar ou ir para a próxima aula. Obrigadão por tudo aí, professor. Obrigada, professor. Obrigada, professor. Boa noite, pessoal. Boa noite. Obrigada, professor. Boa noite. Tchau, tchau. Tchau. Pode falar, Professor, eu estou fazendo um trabalho sobre as células de combustível. E eu estou fazendo a parte sobre o funcionamento delas. E aí, bom, as células de combustível, elas funcionam assim. O hidrogênio e o oxigênio são injetados dentro da célula, né? Cada um em o hidrogênio é no cátodo, e o oxigênio é no ânodo, se eu não me engano. E aí, bom, acontece uma ionização por uma catálise na platina. E aí, professor, eu tentei achar algum conteúdo que falasse sobre essa ionização nessa catálise da platina, né? Com essa ionização que acontece, e eu não achei, assim, um conteúdo, assim, mais focado no que a gente fala nas aulas, sabe? Sobre energia, de ionização, sobre os orbitais. Eu não achei muito conteúdo nisso, sabe? Eu achei um conteúdo, assim, muito superficial em relação a isso. Aí eu queria saber... Esses processos... deixa eu parar de gravar aqui. Isso não... Deixa eu parar de gravar aqui a nossa conversa aqui.